Bora para mais uma leiturinha, seguido 15 ao 18, Levítico. A lepra nas casas. O Senhor disse a Moisés e a Araão: Quando estiverdes na terra de Canaã, que eu vos darei em possessão, se eu ferir de lepra uma casa da terra de vossa possessão, o dono da casa irá e informará o sacerdote, dizendo: Parece-me que há como que uma mancha de lepra na minha casa. O sacerdote, antes de entrar para examinar a mancha, mandará que tirem para fora tudo o que há na casa, a fim de que não haja contaminado nada do que houver nela. E só então entrará para visitar a casa, examinará a mancha, e se a mancha que está na parede da casa estiver em cavidades esverdeadas e avermelhadas, parecendo profunda na parede, o sacerdote sairá da casa e, tendo passado a soleira da porta, fechá-la-á por 7 dias. E voltando ao 7º, se notar que a mancha se estendeu pelas paredes, mandará arrancar as pedras atingidas pela mancha e jogá-las fora da cidade em um lugar impuro. Mandará raspar todo o interior da casa, e a poeira que houver raspado será jogada fora da cidade em um lugar impuro. Novas pedras serão colocadas no lugar da primeira, e com a nova argamassa será rebocada a casa. Se a mancha aparecer de novo na casa, depois que tiverem sido arrancadas as pedras, raspadas e rebocadas as paredes, o sacerdote voltará. Se ele verificar que a mancha cresceu, é uma lepra maligna e a casa é impura. Derrubar-se-ão a casa e as pedras, a madeira e toda a argamassa, e se levarão para fora da cidade a um lugar impuro. Quem tiver entrado na casa durante o tempo em que ela deveria estar fechada será impuro até a tarde, e o que nela tiver dormido lavará suas vestes. Também aquele que nela tiver comido lavará suas vestes. Mas se o sacerdote, ao voltar, verificar que a mancha não se estendeu, depois que a casa foi rebocada, declarará a casa pura, porque o mal está curado. Para purificar a casa, tomará 2 aves, pau de cedro, carmesim e isopo. Imolará uma das aves sobre um vaso de terra contendo água de nascente. Tomará o pau de cedro, o isopo, o carmesim e a ave viva e molhará no sangue do pássaro imolado e na água de nascente, e aspergirá a casa 7 vezes. Purificará a casa com o sangue do pássaro, com a água da nascente, o pássaro vivo, o pau do cedro, o isopo e o carmesim. Depois soltará o pássaro vivo sobre a cidade no campo. É assim que ele fará a expiação pela casa, e ela será pura. Tal é a lei relativa a toda espécie de lepra e de tinha, assim como a lepra das vestes, a das casas, aos tumores, aos dardos e às manchas. Ela indica quando uma coisa é impura e quando é pura. Tal é a lei sobre a lepra. As impurezas sexuais do homem. O Senhor disse a Moisés e Araão: Dizei aos israelitas o seguinte: todo homem que tem gonorreia será por isso mesmo impuro. A impureza está no fluxo, quer sua carne deixe correr o fluxo, quer a retenha a impureza. Qualquer cama em que se deitar aquele que tem uma gonorreia, bem como qualquer cadeira em que ele se sentar, será impura. Quem tocar sua cama lavará suas vestes, banhar-se-á em água e ficará impuro até a tarde. Quem se sentar na cadeira onde esteve um homem atacado de gonorreia, lavará suas vestes, banhar-se-á em água e ficará impuro até a tarde. Aquele que tocar o seu corpo, lavará suas vestes, banhar-se-á em água e ficará impuro até a tarde. Se um homem que tiver a gonorreia cuspir sobre um homem puro, este lavará suas vestes, banhar-se-á em água e ficará impuro até a tarde. Qualquer cela em que tiver montado aquele que tem a gonorreia será impura. Todo que tocar em alguma coisa que tenha estado debaixo dele ficará impuro até a tarde. Quem transportar alguma dessas coisas lavará suas vestes, banhar-se-á em água e ficará impuro até a tarde. Aquele que for tocado pelo homem que tiver a gonorreia, antes de ter este lavado as mãos em água, lavará suas vestes, banhar-se-á em água e ficará impuro até a tarde.
Todo recipiente de terra tocado por este homem será quebrado, e todo vaso de madeira será lavado com água. Quando se estiver purificado aquele que tem gonorreia, contará 7 dias para sua purificação. Lavará suas vestes, banhar-se-á em água corrente e será puro. Ao 8º dia tomará 2 rolas e 2 pombinhos e se apresentará diante do Senhor à entrada da tenda de reunião. Dá-lo-ás sacerdote, que os oferecerá em um sacrifício pelo pecado e outro em holocausto, e fará expiação ao Senhor em seu favor por causa de seu fluxo. O homem que tiver um derramamento seminal lavará em água todo o seu corpo, mas ficará impuro até a tarde. Toda a veste, toda a pele sobre as quais cair o sêmen serão lavadas com água e ficarão impuras até a tarde. Se uma mulher dormiu com este homem, ela se lavará na mesma água que ele e serão impuros até a tarde. As impurezas da mulher. Quando uma mulher estiver seu fluxo de sangue, ficará impura durante 7 dias. Qualquer que tocar será impuro até a tarde. Todo móvel em que ela se deitar durante sua impureza será impuro, e igualmente tudo em que ela se assentar. Quem tocar em sua cama lavará suas vestes, banhar-se-á em água e ficará impuro até a tarde. Aquele que tocar em um móvel em que ela se tiver assentado, lavará suas vestes, banhar-se-á em água e ficará impuro até a tarde. Aquele que tocar um objeto encontrado em sua cama, um móvel onde ela se assentou, será impuro até a tarde. Se alguém dormir com ela e for tocado por sua impureza, será impuro durante 7 dias, e toda a cama na qual se deitar será impura. Quando uma mulher tiver um fluxo de sangue durante vários dias fora do tempo costumado, ou se o fluxo se prolongar além do tempo de sua impureza, ela será impura durante todo o tempo desse fluxo, como se estivesse no tempo de sua impureza. Toda a cama em que ela se deitar durante o tempo de seu fluxo ser-lhe-á como a cama em que dorme durante sua impureza. Todo móvel em que ela se sentar será impuro como durante sua impureza. Qualquer que as tocar será impuro. Lavará suas vestes, banhar-se-á em água e ficará impuro até a tarde. Quando ela estiver curada de seu fluxo, contará 7 dias e depois será pura. Ao 8º dia, tomará 2 rolas e 2 pombinhos e os trará ao sacerdote à entrada da tenda de reunião. O sacerdote oferecerá um deles em sacrifício pelo pecado e o outro em holocausto, e fará em seu favor a expiação diante do Senhor, por causa do fluxo de sua impureza. É assim que ajudareis aos israelitas a se purificarem de suas imundícies, para que não morram por terem contaminado o meu tabernáculo, que está no meio deles. Esta é a lei relativa ao homem que tem uma gonorreia, ou que é manchado por um fluxo seminal, e relativa à mulher no tempo de sua menstruação, ou toda pessoa, seja homem ou mulher, atingida de um fluxo, e relativa ao homem que dormir com uma mulher impura. O dia das expiações. 16. O Senhor falou a Moisés depois da morte dos 2 filhos de Arão, que foram mortos por se terem aproximado do Senhor. O Senhor disse-lhe: recomenda a teu irmão Arão que nunca entre no santuário além do véu, diante do propiciatório que recobre a arca, para que não morra, porque apareço na nuvem por cima do propiciatório. Eis como Arão entrará no santuário, tomará um novilho para sacrifício pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Revestir-se-á a túnica sagrada de linho, levará sobre o corpo um calção de linho, cingir-se-á de um cinto de linho e porá na cabeça um turbante de linho. Essas são as vestes sagradas que ele só vestirá depois de se ter lavado. Receberá da Assembleia Israelita 2 bodes destinados ao sacrifício pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Arão oferecerá por si mesmo o touro em sacrifício pelo pecado e fará expiação por si mesmo e pela sua casa. Tomará os 2 bodes e os colocará diante do Senhor à entrada da tenda de reunião. Deitará sortes sobre os 2 bodes, uma para o Senhor e outra para Azazel. Oferecerá o bode sobre o qual caiu a sorte para o Senhor e oferecê-lo-á em sacrifício pelo pecado. Quanto ao bode sobre o qual caiu a sorte de Azazel, será apresentado vivo ao Senhor, para que se faça expiação sobre ele, a fim de enviá-lo a Azazel no deserto.
Sortes trata-se de 2 pequenos objetos, atribuídos arbitrariamente a cada um dos bodes, que se jogavam à maneira de dados, ou que se tiveram um bolso ao azar. Azazel designa um ser maléfico que se supunha morar no deserto. A Vulgata chama bode emissário. Essa é a observação, tá? Araão oferecerá o touro pelo seu pecado e fará expiação por si mesmo e pela sua casa. Degolará o touro, destinado ao sacrifício pelo pecado, e, tomando o turíbulo, que ele terá enchido de brasa do altar diante do Senhor, bem como 2 punhados de perfume aromático em pó, entrará com tudo para dentro do véu. Porá o incenso no fogo diante do Senhor, para que a nuvem de perfume cubra o propiciatório da arca e Araão não morra. Tomará do sangue do touro e o aspergirá com o dedo sobre o propiciatório pela frente, e 2 aspergirá com o dedo 7 vezes defronte do propiciatório. Imolará, enfim, o bode do sacrifício pelo pecado do povo e levará o seu sangue para o outro lado do véu. Fará com que este sangue, como fez com o sangue do touro, aspergido o propiciatório e à frente do propiciatório. É assim que fará expiação pelo santuário por causa das impurezas israelitas e suas transgressões e de todos os seus pecados. Da mesma forma fará pela tenda de reunião, que está com ele no meio de suas imundícies. Ninguém esteja na tenda de reunião quando Araão entrar para fazer expiação no santuário até que ela saia. Fará assim a expiação por si mesmo, pela sua família e por toda a Assembleia de Israel. Quando tiver saído, irá para o altar que está diante do Senhor e fará expiação por este altar. Tomará o sangue do touro e do bode e o porá nos cornos do altar em toda a volta. Aspergirá com o dedo 7 vezes ao altar para purificá-lo e santificá-lo por causa das imundícias dos israelitas. Havendo terminado a expiação do santuário, a tenda da reunião e do altar, Araão tomará o bode vivo, imporá as 2 mãos sobre as suas cabeças e confessará sobre ele todas as iniquidades dos israelitas, todas as suas desobediências, todos os seus pecados. Pô-lo-ás sobre a cabeça do bode e os enviará ao deserto pelas mãos de um homem encarregado disto. O bode levará, pois, sobre si todas as iniquidades deles para uma terra selvagem. Quando o bode tiver sido mandado para o deserto, Araão voltará para a tenda de reunião, tirará vestes de linho que ele pôs à sua entrada no santuário e as deporá ali. Lavará o seu corpo no lugar santo, tomará depois suas vestes, sairá para imolar o seu holocausto e o do povo, fazendo a expiação por ele e pelo povo. Queimará no altar a gordura do sacrifício pelo pecado. O homem que tiver conduzido o bode a Azazel no deserto lavará suas vestes e banhar-se-á. Depois disto, poderá voltar ao acampamento. Serão levados para fora do acampamento o touro e o bode oferecidos em sacrifício pelo pecado, cujo sangue terá sido levado ao santuário para aí fazer a expiação. Queimar-se-ão no fogo o seu couro, a sua carne e seus excrementos. Aquele que tiver queimado lavará as suas vestes, banhar-se-á, e depois disto poderá voltar ao acampamento. Isso será para vós uma lei perpétua. O 7º mês, no 10º dia do mês, jejuareis e não fareis trabalho algum, tanto o indígena como o estrangeiro que habita no meio de vós. Porque neste dia se fará expiação por vós, para que vos purifiqueis e sejais livres de todos os vossos pecados diante do Senhor. Será um sábado, um dia de descanso para vós, durante o qual jejuareis. Isto é uma instituição perpétua. A expiação será feita pelo sacerdote que foi ungido, empossado para exercer o sacerdócio em lugar de seu pai. Revestirá as vestes de linho, as vestes sagradas, e fará expiação pelo santuário sagrado, pela tenda de reunião, pelo altar, pelos sacerdotes e por toda a assembleia. Isso será para vós uma instituição perpétua. Uma vez por ano far-se-á a expiação de todos os pecados israelitas. Arão fez como o Senhor o tinha ordenado a Moisés. Código de Santidade, lugar do sacrifício, 17. O Senhor disse a Moisés: dize a Araão, seus filhos e a todos os israelitas o seguinte: eis as ordens do Senhor.
todo israelita que imolar um boi, uma ovelha ou uma cabra no acampamento ou fora dele, sem apresentar a entrada da tenda da reunião para oferecer ao Senhor diante do seu tabernáculo, será réu do sangue oferecido. Este homem derramou sangue e será cortado do meio do seu povo. Por isso, os israelitas, em lugar de oferecerem os seus sacrifícios no campo, apresentarão as vítimas ao sacerdote diante do Senhor à entrada da tenda de reunião e os oferecerão ao Senhor em sacrifício pacífico. O sacerdote derramará o seu sangue sobre o altar do Senhor à entrada da tenda de reunião e queimará a gordura em odor agradável ao Senhor. Nunca mais oferecerão os seus sacrifícios aos sátiros com os quais se prostituem. Isso será para eles uma lei perpétua de geração em geração. Dizer-lhe-ás todo israelita ou todo estrangeiro que habita no meio deles, que oferecer holocausto ou outros sacrifícios sem levar a vítima à entrada da tenda de reunião para sacrificar ao Senhor, será cortado do meio do seu povo. Todo israelita ou todo estrangeiro que habita no meio deles, que comer qualquer espécie de sangue, voltarei minha face contra ele e exterminá-lo-ei do meio do seu povo. Porque a alma da carne está no sangue, e dei-vos esse sangue para o altar, a fim de que ele sirva de expiação para vossas almas, porque é pela alma que o sangue expia. Eis porque eu disse aos israelitas: ninguém dentre vós comerá sangue, nem o estrangeiro que habita no meio de vós. Se um israelita ou um estrangeiro que habita no meio deles capturar na caça um animal ou um pássaro que se possa comer, derramará o seu sangue e o cobrirá de terra, porque a alma de toda a carne é o seu sangue, que é sua alma. Eis porque eu disse aos israelitas: não comereis sangue de animal algum, porque a alma de toda a carne é o seu sangue, quem o comer será eliminado. Toda pessoa natural ou estrangeira que comer de um animal morto ou dilacerado lavará suas vestes, banhar-se-á em água e ficará impura até a tarde, e depois será pura. Mas se não lavar as vestes e o corpo, levará sobre si a sua iniquidade. Santidade do casamento. 18. O Senhor disse a Moisés: diz aos israelitas o seguinte: eu sou o Senhor vosso Deus. Não precedereis conforme os costumes do Egito, onde habitastes, ou de Canaã, onde vos conduzi. Não seguireis seus costumes. Pratiqueis meus preceitos e observeis minhas leis, e elas obedecereis. Eu sou o Senhor vosso Deus. Observareis os meus preceitos e minhas leis. O homem que observar viverá por eles. Eu sou o Senhor. Nenhum de vós se achegará àquela que lhe é próxima por sangue para descobrir a sua nudez. Eu sou o Senhor. Não descobrirá a nudez de teu pai, nem a de tua mãe. Ela é tua mãe. Não descobrirá a sua nudez. Não descobrirá a nudez da mulher do teu pai. É a nudez de teu pai. Nem a de tua irmã, filha de teu pai ou da tua mãe, nascida na casa ou fora dela. Não descobrirás a nudez da filha do teu filho, ou da filha de tua filha, porque é tua nudez. Nem a da tua filha, da mulher de teu pai, nascida de teu pai, é tua irmã. Não descobrirás a nudez da irmã de teu pai, ela é da mesma carne que teu pai, nem a da irmã de tua mãe, porque ela é a mesma carne de tua mãe. Não descobrirás a nudez do irmão do teu pai, aproximando-se de sua mulher, é tua tia. Não descobrirás a nudez de tua nora, é a mulher de teu filho. Não descobrirás, pois, a nudez, nem a da mulher do teu irmão, é a nudez de teu irmão. Não descobrirás a nudez de uma mulher e de sua filha, e não tomarás a filha do seu filho, nem a filha da sua filha para descobrir sua nudez. Elas são tua própria parente. E isto seria um crime. Não tomarás a irmã da tua mulher, de modo que lhe seja uma rival, descobrindo a sua nudez como a da tua mulher durante a sua vida. Não te achegarás a uma mulher durante a sua menstruação para descobrir a sua nudez. Não terás comércio com uma mulher de teu próximo,
contaminar-te-ias com ela. Não darás nenhum de teus filhos para ser sacrificado a Moloque, e não profanarás o nome de teu Deus. Eu sou o Senhor. Moloque é uma divindade cananeia a qual se imolavam no fogo crianças previamente decapitadas. Não te deitarás com um homem como se fosse mulher. Isto é uma abominação. Não terás comércio com um animal para te contaminares com ele. Uma mulher não se prostituirá a um animal. Isto é uma abominação. Não vos contamineis com nenhuma dessas coisas, porque é assim que se contaminaram as nações que vou expulsar diante de vós. A terra está contaminada. Punirei suas iniquidades, e a terra vomitará seus habitantes. Vós, porém, observeis minhas leis e minhas ordens, e não cometereis nenhuma dessas abominações, tanto o aborígene como o estrangeiro que habita no meio de vós, porque todas essas abominações cometeram os habitantes da terra que vos precederam, e a terra está contaminada. Deste modo, a terra não vos vomitará por havê-la contaminado, como vomitou os povos que habitaram antes de vós. Todos aqueles, com efeito, que cometeram qualquer dessas abominações, serão cortados do meio do seu povo. Guardarei, pois, os meus mandamentos, e não seguirei nenhum dos costumes abomináveis que se praticavam antes de vós, e não vos contaminareis por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Amanhã seguimos no 19, Leis religiosas e morais.